Amém. Vamos lá, Vox, eu sei que são jovens. Então para Jesus, vamos lá, faz muito mais forte do que isso. Glória a Deus. Amém. Levante suas duas mãos o mais alto que você puder. Senhor, te agradecemos pela sua doce presença neste lugar. Te honramos, ó Pai, porque o Senhor sempre vem. Nós te agradecemos por este momento de adoração tão especial. Obrigado porque nessa noite, nesse sábado, nós temos o privilégio de poder estar na sua casa e receber tanto da parte do Senhor. Obrigado pelo seu amor incondicional, obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu perdão, obrigado, Senhor, pela sua direção sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus. Obrigado porque nós aqui neste lugar, como Vox, como jovens, temos o privilégio de poder dizer que nós estamos dedicando a nossa juventude diante do Senhor. Obrigado por esse privilégio, quando tantos querem, ó Pai, e não podem, e não têm acesso, e não têm estrutura para servir o Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, com tudo isso diante de nós, e nós te agradecemos, que nunca o Senhor permita que esse coração de gratidão, por vivermos o que vivemos com o Senhor, que o Senhor nunca permita que isso saia do nosso coração. Eu peço que o Senhor sempre nos lembre das palavras proféticas, nos lembre dos sonhos, nos lembre das revelações, nos lembre sempre, ó Pai, traga à memória aquilo que nos traz esperança. Nós cremos no Senhor e nós te agradecemos, em seu nome Jesus oramos, amém e amém. Aplauda Jesus novamente. Amém. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, faça uma cara de profeta e diga assim: aumenta a sua expectativa no Senhor nessa noite. Pode sentar. Quem curte o Vox aí? Tá meio frio também, né? Eu acho, mas tudo bem. Por favor, homens das neves. Amém. Que bom te ver no carnaval. Isso é um bom sinal. Bom sinal que eu estou te vendo. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 40. Isaías 40. Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês antes da gente ler. Primeira coisa, eu estou criando um movimento de nós voltarmos a usar a Bíblia de papel. É difícil, tá? Não é fácil, é mais fácil no celular. E não tem nenhum problema, tá? Você não é um pecador, master ou mini, porque você está usando no celular. Mas eu quero te incentivar a voltar a usar a Bíblia. Por quê? Porque eu estou olhando para o futuro e existe uma grande possibilidade no futuro isso aqui ser bem raro. E não raro nem por questão de proibição, mas raro pela facilidade de nós termos acesso de outra maneira. Só que eu acredito muito no símbolo que isso aqui carrega. Então, se você olha por aí, você está andando e de repente você olha alguém assim, e aquilo ali já transmite uma mensagem sem ter que falar. Então, por isso assim, eu estou voltando a essa prática. Na verdade eu nunca parei, mas vamos fazer isso comigo. Quem entra comigo nesse desafio? Tá bom, Deus está vendo. Beleza, segunda coisa, uma pergunta: quem aqui está nos visitando pela primeira vez hoje? Deixa eu ver você. Levanta a sua mão. Tá bom, fica de pé. Tá bom, vem aqui na frente. Não, brincadeira. Deixa eu ver, tá bom, uma salva de palmas às pessoas que estão nos visitando hoje. Você que está sentado do lado aí, dá a mão aí, faz uma cara de simpático para ele voltar. Diga: seja bem-vindo. Tá bom, obrigado, pode sentar. Outra pergunta: quem aqui vem já no Vox, obviamente, e você participa do culto de domingo, mesmo vindo aqui no Vox no sábado, você tá, então baixa a mão. Você vem no Vox e você não vem no domingo. Deixa eu ver você, levanta sua mão. Não tem problema, tá? Você não tá, levanta, deixa eu só ver você. Tá bom. É só para a gente levantar dados aqui, ok. Isaías 40, versículo 30.
Cara, não é por nada não, mas acho que está frio mesmo. E olha que eu curto, mas dá um jeito aí. Tá. Isaías, se tiver com frio, procura o Bruno, tá? Sempre no culto. Ele tem no celular dele o controle do ar. Então todo mundo pode procurar ele gosta, tá bom? Isaías 40, versículo 30. Vamos ler a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz. Acharam? Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu vou ler de novo, preste bastante atenção, tá? Leia com calma, coloque isso no seu coração. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem recebe essa palavra sobre o seu coração? Tá, vamos lá. Uma das coisas que mais eu vejo, isso eu estou falando porque hoje eu tenho 31 anos, 31, e eu comecei a liderar adolescentes com 17 anos. Desde antes, na verdade, com 16, 15 anos, eu já participava da equipe de adolescentes, mas não como líder direto. Com 17 anos, eu comecei a liderar efetivamente adolescentes. Foi esse o meu primeiro ministério, que eu diria. E nós começamos com 13 adolescentes. Depois da adolescência, depois de liderar adolescentes, mesmo sendo adolescente, eu passei a liderar uma base missionária com jovens, onde a gente treinava jovens e enviava esses jovens. E aí a última conta que nós fizemos, através desses treinamentos, nós atingimos coisa assim de mais de 10 países, e tantas cidades no Brasil, tantas igrejas foram abençoadas através daquele tempo em missões. Depois disso, eu entrei para liderar jovens, e aí eu liderei jovens muito tempo, e eu diria que talvez dos 21, até mais ou menos 27 anos mais ou menos eu liderei jovens diretamente. E uma coisa que é curiosa é que Deus sempre deu uma graça muito especial para a gente falar com os jovens. E aqueles 13 adolescentes que começaram comigo, coisa de 3 anos, mais ou menos 3 anos, nós já tínhamos saltado de 13 adolescentes e nós conseguimos atingir uma marca de 700 jovens num culto. Pouquíssimo tempo. Só que da mesma proporção que isso cresceu muito rápido, logicamente, a quantidade de pessoas vai trazendo também mais demandas, mais problemas, mais situações. Isso é natural, isso vai acontecer. E uma das coisas que eu posso destacar, que nesse tempo liderando jovens, mais eu vi na minha vida, nos jovens, foi o fato do jovem ou começar ruim e depois, no meio da trajetória, ficar bom e terminar de uma forma positiva. Mas eu vi muitos jovens adolescentes começando bem e não conseguindo terminar sua trajetória. E eu diria que esse segundo cenário é até maior do que o primeiro. O maior cenário que eu tenho observado nos jovens, no tempo que eu estive com os jovens, foi, até hoje, na verdade, começam bem e não conseguem terminar bem com Jesus. E aí a pergunta é, por quê? E se a gente for falar disso, nós vamos ficar aqui a noite inteira discutindo diversos motivos que você pode começar bem sua jornada na sua juventude e não terminar. Mas, resumidamente, é o que o texto acabou de falar. E ele diz: os jovens se cansam e fadigam, os moços caem. Isso aqui é a coisa mais natural do mundo, é a natureza, até pela fase que um jovem está vivendo. Uma fase de muita escolha, uma fase de descobrimento, uma fase de despertar, uma fase de novas conexões, uma fase de novos relacionamentos, uma fase de indecisão, uma fase também que muda lá dentro da sua casa com seus pais, uma fase que você começa talvez querer ali se apaixonar. Tem alguém namorando aqui, por sinal? Levanta sua mão. Você que tem mais de 18 anos e está namorando, deixa eu ver.
Tá bom. Você que tem mais de 18 anos e não namora, levanta sua mão, rapidão, vai. Olhou, baixa. A gente começa a descobrir muita coisa nessa jornada e existe um risco. Então, o que eu estou aqui para falar para você? Eu estou aqui para falar, primeira coisa, existe um risco de você, jovem, ter iniciado a sua jornada e por alguma razão, ou de alguma maneira, você está sentado aqui hoje e você não terminar a sua juventude com Cristo. Você terminar a sua juventude e não viver o que o Senhor tem. Você terminar a sua juventude e talvez você terminar a sua juventude pior do que você começou. Existe isso aqui é a natureza. Então, primeira coisa, coloca isso no radar. Não entra para uma guerra despercebido, não entra sem imaginar que existe essa possibilidade. Existe. Agora, a pergunta é, como eu me blindo para eu não cair dessa maneira? Como eu me blindo de cansar ao longo da rota? Como eu me blindo para continuar? Porque pensa que lindo, nós daqui a 50 anos, nós estarmos completando 50 anos como Zion Campinas, e você fazendo parte disso. Isso aqui me chama atenção, e para ser muito sincero, não me chama muita atenção um movimento único exclusivo. Vamos fazer um rolê, vamos fazer um evento, vamos fazer uma conferência. Não me chama muito a atenção. Tanto é que o pastor Teófilo, ele fala uma coisa, principalmente ele abriu mais no nosso discipulado, e ele falou que quando o Loren Cunningham pisou no Descende, no Morumbi, eu estava lá atrás também, eu vi quando ele chegou. Aí ele chegou, o Loren, cumprimentando todo mundo lá no backstage, e na hora que ele subiu no palco, daquele jeito dele, e por sinal ele é grandão, ele era, né, grandão, o fundador da Jocum. Aí ele olhou para aquele estádio, e ele estava conversando com o Theo, e o pastor Theo depois falou para a gente, que ele cochichou no ouvido do Theo, dizendo o seguinte: Theo, isso aqui não me impressiona, eu já vi eventos muito maiores do que esse aqui. Você fazer um evento que você consegue juntar jovem, coisa mais fácil do mundo. Aí ele falou, você só terá sucesso nisso aqui, se você conseguir a longo prazo, engajar esse pessoal na Bíblia. Aí você consegue sustentar. A pergunta é, por quê? Porque a pessoa simplesmente lê a Bíblia? Não, porque através da leitura da palavra, como diz aqui no texto que eu acabei de ler, os jovens então, quando buscam o Senhor, eles renovam a sua força. Então, como que eu renovo a minha força? Como eu renovo o meu combustível? E talvez nessa noite você está aqui e você veio já a ponto de cair e de se cansar. Talvez seja o seu caso hoje. A pergunta então é, como que eu renovo a minha força? Como que eu renovo a minha gasolina? Como eu vou ser uma pessoa que eu posso dizer, eu estou há 10 anos, eu estou há 20 anos, eu estou há 30 anos, eu estou há 40 anos vivendo com Jesus, e cada dia que se passa eu estou mais apaixonado e mais cheio por Ele. Como que eu faço isso? Segredo simples, eu busco o Senhor, e quando eu busco o Senhor, que é a fonte, eu renovo as minhas forças. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, a primeira coisa que você tem que entender, existe esse risco. Agora, uma coisa que é curiosa é, que quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a ser abastecido por Ele, a Bíblia está dizendo aqui, acompanhe comigo no versículo 31, mas os que esperam no Senhor, ou buscam o Senhor, renovam as suas forças. Então vamos fazer esse desenho, faz essa matemática. O jovem pode cansar e pode cair, mas se eu buscar o Senhor, eu renovo a minha força. Diga comigo, renovar. Tá bom, aí ele diz, além de renovar as minhas forças, nós, aqui no caso ele está dizendo, os jovens subirão com asas como águia. Então é como se eu buscasse o Senhor e eu criasse asas, e como uma águia com asas, ou como um avião com asas, agora eu posso voar em direção àquilo que o Senhor tem. Quem quer isso para a sua vida? É isso que eu quero buscar todos os dias. Senhor, eu te busco porque eu estou suscetível a uma queda, a uma canseira, a um desgaste. Eu busco o Senhor, eu reabasteço, e quando eu faço isso, surge uma coisa, asas como águia. Então, e aí você fala, tá, e o que isso tem a ver, Seide? Que traz nomenclatura para você entender. Quando você tem asas como águia, você vai ser um jovem que tem uma vida fluida. A coisa funciona. Eu não sei quantos aqui já tiveram a chance de pular de paraquedas ou paraglider. Eu pulei de paraglider, aquele que é aberto. E aí quando eu pulei, na verdade eu pulei escondido da minha mãe. E eu falsifiquei a assinatura, que eu não podia sem assinatura.
Não faça isso. E aí minha mãe chegou no topo da montanha, bem na hora que eu já estava na beirada. Eu falei, pula, 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 porque você vai com o instrutor, né? Aí ele pulou e minha mãe veio atrás gritando. Foi incrível essa experiência. Mas naquele momento que você está voando, você vê uma coisa fluida. São asas, asas como águia. Então, jovem, presta atenção, você tem que buscar isso na sua vida. Ter asas como águia, para que a sua vida flua, para que as coisas funcionem, para que você evite desgaste, porque quando você está voando com asa, você não tem desgaste. Não sei quantos já viajaram de avião, mas é a mesma coisa. Você senta lá, você está 900 por hora atravessando o oceano, e você não tem esforço nenhum, porque as asas fortalecem e geram fluidez para a sua jornada. Você está entendendo o que eu estou construindo aqui? Então o que nós temos que buscar? Todos os dias a presença do Senhor, para que nós possamos ter asas como de águias, para que isso venha fluir. E aí ele fecha dizendo que quando nós temos essas asas como águias, nós correremos e não nos cansaremos. Já pensou nisso? Esquece essa ideia de que você não tem que correr na sua vida. Já quebra isso aí. Isso é mentalidade de preguiçoso, desgraçado, preguiçoso. A pessoa não quer trabalhar. Não, aqui ele está falando, você vai correr, mas você vai correr e você não vai cansar. E aí ele está dizendo, e vocês vão caminhar e não vão fadigar. É isso que eu e você temos que buscar. São asas como da águia. Quem está entendendo, diga amém. Você, Vox, você quer ter uma vida fluida? Preste atenção no que eu estou falando. Trabalhe certo, trabalhe bem. Muitas pessoas vão ser grandes empresários aqui. Cara, honra, tenha palavra, tenha compromisso com prazo, entregue o que for pedido, vá além, caminhe mais uma milha, trabalha direito, seja bom no que você vai fazer. Estava conversando com o Dani, falei, Dani, nós estamos, graças a Deus, glória a Deus, inclusive uma salva de palmas ao Alto Monte Campinas, vamos lá. Não é fácil você estabelecer uma equipe de louvor e adoração nessa qualidade em 9 meses, não é fácil, e glória a Deus, Deus está fazendo. Mas eu conversei com o Dani, eu falei, Dani, cara, temos que melhorar a nossa qualidade. Beleza que carrega unção, beleza que carrega óleo, incrível, só que eu falei, Dani, você põe esses meninos para estudar. Que isso, é crente agora, é porque é crente, é burro? Nós temos que melhorar a nossa qualidade. Por isso eu estou falando uma coisa que eu me cobro em primeiro lugar. Se eu vou subir para pregar, vou pregar direito. Você vai evangelizar, evangeliza direito. Você vai liderar uma área, lidera direito. Por quê? Porque é coração puro e mãos limpas. Quem está entendendo, diga amém. Vamos para o 2. Podemos ir? Mateus 10:16. 2 asas, mãos limpas e coração puro. Vamos para a próxima dupla aqui agora. Mateus 10:16. Vocês estão bem aí? Então vamos, vai apertar um pouco mais, tá? Segure e vamos. Mateus 10:16. Isso aqui é interessantíssimo, tá? Deixa Deus falar com você agora. Mateus 10:16. Eis que o envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos lá, repita comigo. Prudentes como a serpente, diga serpente. E simples como as pombas, diga pombas. Tá bom. Segundo lugar que nós temos que criar 2 asas: serpente ou cobra e pomba. Cobra e pomba. A Bíblia está dizendo, e preste atenção, a Bíblia não desperdiça nada, e eu acho muito interessante essa comparação, porque a Bíblia está dizendo, vocês são como ovelhas, e como ovelhas eu vou enviar vocês para o meio de lobos. O que são os lobos? São as pessoas ainda que não viveram o evangelho com Jesus. Eles estão aí, no mundo todo, e a Bíblia está dizendo, eu estou enviando vocês. Aqui já tem até uma questão, uma teologia a respeito de missão. O Senhor nos envia para resgatar. Nós temos que ter esse entendimento de evangelização. Só que aí ele fala, você precisa ter a inteligência de ter 2 asas. Primeira asa, cobra, diga comigo, cobra. E a segunda, pomba, diga pomba. Tá bom, o que isso tem a ver comigo? Primeiro, cobra ou serpente, acho que seria melhor, né?
Cobra ficou um negócio meio estranho aqui, Josh, vamos mudar cobra, tá? Serpente, o que é a serpente? A serpente, primeira coisa, a serpente ela é astuta, a serpente ela é esperta, a serpente ela é ligeira, a serpente, você não consegue domesticar uma serpente. Você pode até tentar colocar a bicha lá na caixa, mas eu nunca vi uma serpente que você domestica ela. Vem, vem. Não é domesticável. A serpente, ela é arisca, ela é esperta, ela está ligada a todo momento. Dificilmente você consegue pegar uma serpente no susto, você não consegue. Por quê? Porque a serpente, ela carrega essas características. Então o que eu quero trazer para você? Primeira asa, se você, Vox, quer fazer a sua vida ter fluidez, aprenda com a serpente. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que é muito ingênuo, tem gente que é enganado facilmente, tem gente que é tonto, desculpa a palavra, é tonto, é bobo, a pessoa não pensa direito. Ela é conduzida, ela é domesticável de qualquer maneira. Ela vai para dentro de uma escola, para uma faculdade, primeira aula ela já está mudando a cabeça. Ela permite a construção de mentalidade entrar facilmente na vida dela. Por quê? Porque não é astuta. Estou falando grego aqui ou não? Vocês sabem o que eu estou falando. A pessoa, muitas vezes falta essa esperteza. Ela se relaciona com a pessoa, facilmente é enganada, facilmente é modulada para viver o padrão daquela pessoa. Então, se nós queremos ser uma vida fluida, nós queremos crescer e viver, não se cansar, não cair, nós temos que ter o princípio da serpente. Tem que ser um pouco mais esperto, gente. Tem que ser um pouco mais rápido, mais ligeiro. Você tem que entender uma coisa: o mundo não vai ficar mais lento para você. O mundo piora cada vez mais, isso é bíblico. O mundo cada vez mais vai ser dessa maneira. Então o que cabe a mim e você? Temos que ser um pouco mais esperto, tem que ser um pouco mais liso, mais rápido, mais astuto, no bom sentido da palavra. Não é traiçoeiro, tá? Mas é o que? Astuto, esperto, pensa direito, sempre posicionado. Muitos jovens hoje estão caindo porque não possuem essa sensatez da serpente. É muito ingênuo, é muito bobinho. Você tem que ter um pouco de vivência, você tem que ter um pouco assim, cara, o que está acontecendo aqui? Deixa eu fazer a leitura. Você tem que orar por sabedoria, você tem que orar por inteligência, você tem que orar por QI, você tem que fazer essas orações, falar: Senhor, me ajuda, eu tenho que carregar um pouco mais disso. Aí você fala: por que eu tenho que fazer isso? Preste atenção, porque se você não tiver um pouco de esperteza e sensatez, e talvez ser um pouco astuto no bom sentido da palavra, você nunca vai conseguir liderar. Porque ninguém segue pessoas que não sabem para onde está indo. Ninguém segue pessoas que estão perdidos na vida. Ninguém segue, não esquece, não existe isso. Por isso, eu e você temos que ter o quê? Sensatez, esperteza. Nós temos que ser um pouco mais alto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Nós temos que ser dessa maneira. Mas existe o contrapeso. Também você não pode cair para esse extremo. Por quê? Porque aí você se torna uma pessoa também extremamente desconfiada de tudo e de todos. Aí você se torna aquele espertão. Já viu o espertão que quer ganhar em cima de todo mundo? Isso já é o desequilíbrio. Qual que é o equilíbrio então? Eu preciso ser como a serpente ou como a cobra, e eu preciso ser como a pomba. Aí você fala: o que tem a ver então a pomba? A pomba é o símbolo da paz, é o símbolo da ingenuidade. A pomba, ela tem um pouco dessa humildade, a ponto de você pegar milho, colocar na sua mão, a pomba senta na sua mão. Então, qual é o equilíbrio correto dessas asas? Eu tenho que ter a sensatez, eu tenho que ter a astúcia, eu tenho que ter a inteligência, mas eu tenho que ter um coração humilde, eu tenho que estar aberto, porque o extremo de você ser como a serpente é você ser uma pessoa que não escuta ninguém, que não abre o seu coração para ninguém, que não se permite andar numa jornada com ninguém, que nunca está errado, sempre você está certo. Esse é o extremo. Diga assim: não, diga não, não, está errado. Por isso que tem um contrapeso. O contrapeso é: seja humilde, seja aberto, seja uma pessoa possível de ser tocada,
seja uma pessoa possível de ser ensinada, se abra para esse processo. É dessa maneira que nós temos que trabalhar. Quando nós fazemos isso, nós criamos então asas. E como eu disse no começo, geralmente cada pessoa que está dentro dessa sala tem a tendência de pingar para um lado mais do que o outro. Qual é o seu? Você é o desconfiadão, você é o rapidão, ou você é o simples? Você precisa balancear. Por quê? Porque senão você entra no avião que de um lado tem uma asa de Boeing e do outro lado tem uma asa de teco-teco. Você anda assim, ó. Quem está entendendo? Diga amém. Vamos para o 3. Joel 3, 9. Vocês estão recebendo aí? Número 3, Joel 3, 9. Abra sua Bíblia, é muito legal esse texto. Abra aí comigo. Vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai, agora presta atenção nisso aqui, versículo 10, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, digo fraco, eu sou forte. Número 3, a Bíblia está dizendo, nós precisamos de duas características, enxadas e espadas. Repita bem forte, espadas, vamos lá Vox, um pouco mais forte, espadas e enxadas. Então o que ele disse no versículo 10, você precisa forjar a espada da sua enxada. Duas asas que nós precisamos na nossa vida. Pegue isso aqui, porque isso aqui talvez seria o ponto alto que eu quero trazer hoje. Primeira característica, espada. Para que serve uma espada? A espada tem uma única função, guerra. Ela não tem outra função. A espada é de guerra, a espada é de proteção, a espada é de ataque. Então a primeira asa que você precisa construir na sua vida é uma asa chamada espada. E essa espada é o que gera em você uma gana, uma fome por guerra. Aí você fala, como assim? Nossa, você está falando muita coisa que eu não estou pensando. Então pensa, você precisa ter um pouco de guerra dentro de você. Você não vira mole, entendeu? Aí você não constrói nada. Que por sinal, não vou recomendar esse livro, outro dia eu recomendo. Tem um livro que fala muito sobre isso, que todo homem precisa do quê? De uma história a ser contada, precisa de uma guerra para lutar todos os dias. Você quer ter gana, você quer ter força na sua vida, você quer ver sua vida funcionar? Arranja uma guerra para lutar. Isso é tão forte, esse princípio de espada é tão forte, que até pessoas que estão lutando uma guerra errada, elas conseguem ter força para viver todo dia, até a pessoa que está errada. Eu vou dar um exemplo bem ridículo e baixo. Hitler. O que Hitler fez, obviamente que é errado, extremamente errado, só que por que ele tinha a inteligência, a estratégia e a força que ele tinha? Eu já estudei a vida de Hitler. Sabe por quê? Porque ele tinha uma guerra, algo que ele acreditava que ele tinha que fazer nessa terra. Sabe qual que é o problema do crente hoje em dia? O problema do crente é que ele é fraco, porque ele não tem uma guerra a dizer o seguinte: até o último dia da minha vida eu tenho que vencer essa batalha. É aí que você começa a ter uma igreja forte. Você precisa de guerra, você precisa de espada. Sabe qual que é o contrário disso? O contrário disso são pessoas que elas estão fugindo das guerras. São pessoas consumidoras, elas estão sentadas dizendo: Senhor, me abençoa, eis-me aqui, traz para mim, Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa, vai lá e olha o que a Bíblia está dizendo: forge espada da sua enxada. Pega a espada e vai para a guerra. É assim que as coisas vão funcionar na sua vida, é aí que você vai começar a ter resultado. Jovem, por favor, estou te explicando, se você não quiser ser um jovem derrotado, que caiu, que enfraqueceu, que parou numa jornada, eu estou te falando, um dos maiores segredos da minha vida que eu tenho entendido em Deus é: arranja uma guerra. E aí eu já vou adiantar, pegar um leque aqui, que uma das principais guerras que eu e você temos que ter é algo chamado propósito. Qual é o seu propósito de vida? Por que você existe?
Aí você é perdido, você não sabe por que você está nessa terra, você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe o que você tem que alcançar, você não sabe o que você tem que tocar, e aí você espera que sua vida seja relevante, não vai. A vida relevante é uma vida onde você acorda todo dia e fala assim: cara, eu tenho Golias para matar, vamos para mais um dia. Estou cansado, as coisas não estão dando certo, a luta está grande, o inimigo está levantando, estou nem aí, eu tenho a minha guerra, eu vou lutar e vou vencer a minha batalha. É isso que eu e você precisamos todo dia. Pegue a sua espada, forge espada da enxada. É isso que nós temos que fazer. Será que você pode permitir o Espírito Santo começar a tocar seu coração agora? Porque ele vai começar a te lembrar de guerras que ele te chamou para entrar. Você sabe disso, você sabe de promessas que Deus entregou. Agora você acha que a promessa ela vem como? Sem guerra, sem você pegar na espada e falar vamos embora. Isso não vai acontecer. Que nessa noite o Espírito Santo renove em você a força dele, para que você consiga entrar para a guerra todo dia. Todo dia, todo dia. Sabe o que eu fico imaginando? Não sei quantos estão acompanhando a guerra lá de Israel, mas eu fico imaginando como é viver num país que está em guerra. Eu fico imaginando, eu não gostaria de saber. Eu estava com o Judá jantando depois que ele veio aqui, e aí ele estava contando que quando explodiu lá a guerra, ele estava em Israel, e aí travou tudo, aeroporto, aí não sei o que, aí ele começou a falar, Seite, é uma coisa assim, caótica. Ele falou, é uma coisa assim, todo mundo estocando, todo mundo preso, aquela intensidade. Aí ele falou, pegaram todos os brasileiros e mandaram os brasileiros ir para dentro de um estádio, de um campo lá, sei lá onde ele foi. Colocaram eles todos sentados, falaram, vocês vão ficar aqui que é um lugar seguro. Veio o avião, foram sentados, voltaram de Israel no avião da Força Aérea, sem banco, todo mundo sentado no chão. Fico imaginando, falo, como que é viver em guerra? É alerta a todo momento. Agora, o que eu imagino também é, se eu estou num país vivendo em guerra, o que menos eu me preocupo são os problemas corriqueiros da vida. Agora, nego que tem tempo, meu Deus do céu, e não deu certo a minha roupa, e meu namorado não deu certo, então vou jogar o celular em Gaza, vamos ver se você pensa nisso. Porque quando eu estou em guerra, existe uma batalha maior do que os problemas diários da minha vida. Então o que você precisa? Você não precisa de isenção de problema, porque isso não vai acontecer, você precisa de uma guerra maior. Pega uma missão e fala, eu vou fazer isso. Pega Campinas e fala, eu vou fazer a diferença nessa cidade. Pega os jovens e fala, eu vou lotar esse salão de salvação. Pega uma guerra maior do que você, isso vai te trazer força. Mas vamos para o outro lado, porque não é só isso. Meu Deus do céu, preciso terminar. Tem outro lado, que é a enxada. Diga comigo, enxada. Forge espada das vossas enxadas. Então, uma asa é espada, agora a outra asa é enxada. Diga comigo, enxada. E hoje é isso mesmo, eu espero quebrar sua cabeça. Quando vai para um lado é igual garrincha, finge que vai para um lado, vai para outro. Por quê? Porque nós precisamos das duas asas. E a segunda asa é enxada. Agora, o que é enxada? Você pega a enxada e vai para a guerra? Né? Vem aqui. Você não faz isso. A enxada é um instrumento de trabalho e de construção. Então, se de um lado você está com a espada, eu vou para a guerra, eu vou romper, eu vou abrir, eu rasgo no peito, eu entro na... Beleza, cravaram isso aqui, gente? Agora você vai para cá. Você também tem que ter uma enxada na mão. O que é enxada? Todo dia você está lá no seu lote. Eu tenho que fazer manutenção no meu lote. Eu não posso deixar o mato tomar conta. Eu tenho que cuidar do que está acontecendo. Mas eu também estou construindo um novo cômodo. Então eu abro a valeta aqui, vou construir o alicerce. Eu vou construir um prédio, eu vou pensar em algo. Então qual que é a maior diferença entre espada e enxada? A espada é para algo momentâneo. A enxada é para algo futuro. Então, jovem, você quer ter fluidez na sua vida? Entenda isso. Você tem que ter de um lado a guerra, mas do outro você tem que estar construindo algo sólido na sua vida. Você tem que estar fazendo a manutenção necessária. De vez em quando você tem que estar avaliando como que está a minha emoção, como que está a minha alma, como está a minha carreira. Não, mas eu estou na guerra. Não, você não pode ter uma asa só. Você está na guerra, mas aqui desse outro lado você está falando assim, cara, eu preciso construir família. Eu preciso conquistar minha casa. Você tem que comprar, e eu declaro sobre você vai comprar terra. Sabe por quê? Porque a única coisa que Deus não faz mais é terra. Já fez. Você tem que comprar. Então isso é o quê? Enxada. Vai lá, faz uma boa administração financeira, constrói uma vida, constrói uma segurança para você conseguir expandir o reino.
Então de um lado é uma espada, do outro lado é o quê? Enxada. Estou construindo. Então duas perguntas. Primeira pergunta: o que hoje você considera que na sua vida você está usando espada? É uma guerra, é uma luta, é uma batalha. Agora a segunda pergunta é: quais são as ações que hoje na sua vida se encaixam em enxada, que hoje você não vai ver o resultado, mas daqui 1, 2, 5, 10 anos você vai começar a colher o fruto do plantio da sua enxada? Deixa eu trazer mais uma comparação aqui. Espada, você pega, podia ter uma espada aqui, né? Você pega uma espada, você faz o quê? Cadê meu cajado falando isso? Você pega isso, eu tenho um cajado aqui, tá? Aí você pega a espada, o que você faz com a espada? Você faz isso aqui, certo? Então é de você para outros. E a enxada? A enxada você bate e você puxa. Ninguém nunca usou uma enxada, gente? Você bate e você puxa. A Bíblia foi clara, ela não falou pá. A pá você bate e você joga. A enxada você bate e você puxa. Por quê? Porque a espada, a guerra tem a ver com você fazendo algo para frente. A enxada tem a ver com você fazer algo para dentro. Você puxa, você constrói algo. Está claro isso aqui? Poderíamos falar mais, mas eu não tenho tempo. Vamos para o quarto. Abre comigo Ezequiel 34. Ezequiel 4. Vamos lá. Diz assim: Ezequiel 34, 11. Nossa, aqui é muito bom, gente, presta atenção. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, diga bem forte, ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-los-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e no dia da escuridão. Diga bem forte, ovelhas. Agora vamos para Provérbios 14, rápido. Provérbios 14, 4. Provérbios 14, 4. Diz assim a palavra de Deus: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Vamos lá, duas asas. Primeira asa, diga bem forte, ovelha. Mais forte, tá? Ovelha. Segunda asa, diga comigo, bois. Tá. O que quer dizer isso? Ao longo da Bíblia, nós vemos diversas vezes Jesus ou os discípulos trazendo uma linguagem a respeito de ovelhas. Por quê? Porque a ovelha é um animal, lá, eu tenho ovelhas, então a ovelha é um animal inofensivo, é um animal que você tem que ficar cuidando, é um animal que você precisa proteger. Então só um exemplo, uma vez eu perdi várias ovelhas, porque choveu e eles molharam a pata e ficaram resfriados. Então ovelha, se você não sabe, você tem que elevar, você tem que pôr uma casinha e elevar. Eu não pus, né? Mas ela morreu, porque ela resfria. Então é um animal extremamente sensível. É um animal que, se ele tiver com doença, você dificilmente consegue perceber se você não pegar nela, prender, abrir, olhar. Você não consegue, você tem que ficar tocando nela para você conseguir ver ferida. Então a ovelha, ela tem uma correlação com pessoas que andam com o pastor, tá? Aí você pergunta, o que isso tem a ver? Então o que tem a ver é, se você quer ter uma vida fluida, primeira coisa que você tem que ter na sua vida, ovelhas que andam debaixo de você. Deus entrega coisas para você, e uma das razões do porquê Deus entrega coisas para você, é para você conseguir tocar outras pessoas. E essas pessoas às vezes são pessoas problemáticas, carentes, doentes, frágil. É isso, a pessoa é assim. Então muitas pessoas, Deus vai conectar com você, e a primeira asa é o quê?
são pessoas que Deus conecta como ovelha para você. Para você ser um porta-voz, para você abençoar essa pessoa, para você ajudar essa pessoa. Aí você fala, sei, mas não dá, minha vida está uma bagunça. Tem gente pior, tem gente melhor, mas tem gente pior. Então eu quero te fazer uma pergunta: quando foi a última vez que você abençoou, ajudou ou cuidou de uma pessoa ao longo da sua trajetória? Porque às vezes a gente cai nesse lugar, eu só quero receber, eu só quero fluir, eu só quero mais, me dá mais. Aí Deus está falando, beleza, eu te dou, mas conforme eu te dou, você tem que ter vazão, você tem que tocar outras pessoas, e preste atenção isso com maturidade, porque não assuma uma função que Deus não te chamou, e que um líder seu não estabeleceu para você. Não queira, é exemplo disso. Quando eu comecei a liderar, as pessoas me chamavam de pastor, eu não era pastor. O pastor tem que ser ungido, e aí a pessoa começa a chamar de pastor, você quer receber aquilo lá, você não tem a unção e a autoridade como um pastor. Então não assuma cargos e funções, só para trazer maturidade, mas ajude pessoas. Você sabe como eu tenho visto que é uma das melhores maneiras para eu e você permanecermos firmes com o Senhor? Sabe como é? Quando a gente ajuda alguém. Porque quando você ajuda alguém, isso gera uma pressão dentro de você, para você também fazer aquilo que você está tentando ajudar. Chega numa pessoa que está meio desviada, e faz um propósito dessa pessoa, ajuda ela a ler a Bíblia, começa a pressionar ela para ler a Bíblia. Eu duvido que você não vai receber uma pressão interna também, dizendo, cara, eu estou falando para a pessoa ler, eu também tenho que ler. Então Deus confia ovelhas debaixo da nossa vida, para quê? Para a gente abençoar. Essa é uma asa. O que você tem que sair de uma missão aqui hoje? Abençoe pessoas, ajude outras pessoas, testemunhe. Sei, mas eu sou novo. Ore por pessoas, se coloque à disposição, traga a pessoa para a igreja, envolva a pessoa, leva para um link. Eu não sei como, só que é o seguinte: hoje você só está sentado aqui porque alguém fez algo para você estar aqui. Meu pai, não, mas então seu pai fez uma coisa que te trouxe aqui. Imagine se essa pessoa não tivesse feito, você não estaria aqui hoje. E agora eu vou pesar, posso sim ou não? Eu já estou fechando, eu vou pesar agora. Você já parou para pensar que tem pessoas que Deus colocou debaixo da gente, ou no nosso alcance, que a única pessoa que vai ter a habilidade de pregar para essa pessoa é você mesmo? Já parou para pensar nisso? Tem gente que Deus colocou lá no seu trabalho, que você fala, cara, para que isso? E você não faz nem leitura, você nem discerne o que está acontecendo, por que essa pessoa está aqui? E aí Deus vira para você e fala o seguinte: a única chance dessa pessoa receber o Senhor Jesus é você. Não tem um pastor, um missionário, não vai ter alcance, não vai chegar. Tem gente que Deus colocou, e que você tem a função exclusiva de levar Jesus e de levar transformação. São ovelhas. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele diz uma outra coisa: onde não há bois, o celeiro fica vazio, e da força do boi vem a grande colheita. Qual que é a segunda asa? Deus, ele coloca em uma asa ovelhas, mas na outra asa Deus coloca bois. Diga bem forte, bois. Eu sei que é meio estranha essa mensagem, né? Mas tá bom, bois. Aí você fala, o que tem a ver bois? Bois, a Bíblia está dizendo, sem boi não tem colheita, sem boi o celeiro fica vazio. Então o que é isso? O que é o boi? São pessoas que Deus colocou do seu lado para trabalhar junto com você, para construir algo junto com você. Então uma coisa são ovelhas que eu estou cuidando, mas tem pessoas que eu olho e eu falo, cara, são bois, são pessoas que Deus juntou. Isso aqui, ó, isso aqui tem que ser isso. É um monte de boi. É estranho, né? Tá bom. É um monte de boi junto. Por quê? Nós vamos trabalhar, nós vamos encher esse celeiro. Isso aqui não vai ficar vazio. Então a gente se conecta. Por isso eu acredito na igreja. Por isso eu fico meio desconfiado quando a pessoa fala, eu acredito em Jesus, não acredito em igreja. Tá bom, você está se conectando com o quê? Eu me conecto com a comunidade para fazer o celeiro se encher. Quem está entendendo, diga amém. Ovelhas e bois são as duas asas. E a última, eu fecho com isso, 2 Coríntios 9:10, abra comigo. Deus está falando com você?
2 Coríntios 9, versículo 10. Todos acharam? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Últimas duas asas que eu quero destacar, diga bem forte: pão, semente. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o Deus dá a semente para o que semeia, e Ele dá o pão para o que come. Qual que é a diferença? Preste atenção, a diferença aqui, na verdade, o elo que une isso aqui é: ambos saem do mesmo lugar, do trigo. Tanto a semente quanto o pão sai de algo chamado trigo, e Deus dá o trigo para nós. Ele entrega trigo na sua mão, e Ele fala: eu estou te abençoando, eu estou te prosperando, eu estou fazendo você avançar, eu estou te dando inteligência, eu não sei qual é o trigo, eu estou te dando dons, talentos, habilidades, eu estou te dando trigo. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que quando Ele confia em nós trigo, Ele espera que tenhamos duas asas. Uma asa é pão, diga bem forte: pão. É quando nós pegamos o trigo que Deus tem confiado e nós nos alimentamos. Eu colho disso, eu vou usufruir daquilo que Deus está dando. Vamos usar o exemplo de dinheiro. Deus dá o dinheiro, eu vou usufruir disso, não está errado. Deus te dá o talento, não está errado, eu vou usufruir do meu talento. Deus te dá acesso, eu vou usufruir do acesso, está super dentro e natural, é uma asa, pão. Só que Deus, Ele também espera de nós que com o trigo que Ele confia nas nossas mãos, nós possamos gerar sementes. Diga comigo: sementes. Sementes. E aí você fala: o que é isso? Então vamos usar os mesmos exemplos. Deus, Ele confia recursos financeiros, Ele espera que você coma, e Ele espera que os seus recursos toquem outras pessoas. Ele te dá dom e habilidade, mas o seu dom é para você se alimentar, mas o seu dom também, sabe para quê? Para que você sirva outras pessoas. Por isso que aqui na Zion nós acreditamos que nós temos que ser bons mordomos do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro. Eu não somente pego como pão, mas aquilo que Deus me dá, eu falo: isso é pão, isso é semente. Eu quero te fazer uma pergunta antes de nós encerrarmos. O tempo que Deus está te dando, Ele te deu tempo. O quanto você tem usado para pão, o quanto você tem usado para semente? Porque talvez nós nunca fizemos essa conta. Eu fiz essa conta. Eu estou gastando 8 horas do meu dia para trabalhar. Para quê? Para pão, para comer. Eu estou gastando 8 horas para dormir. Para quê? Para pão, para comer, para descansar. O que eu faço com o restante? Não sei. Hobby, lazer, família, eu não sei o que eu estou fazendo. Mas o que nós temos que começar a fazer conta é: com o meu tempo, o que eu estou dedicando para pão, o que eu estou dedicando para semente. Onde eu tenho colocado o meu tempo? Por isso assim, eu fico meio em crise quando a pessoa ela não consegue ficar num culto 2 horas, 3 horas. Cara, você gasta 8 horas por dia fazendo o que você está fazendo lá. O que nós temos que ter um entendimento é: a quinta asa é a asa da semente e a asa do pão. Qual é o meu convite para você? Meu convite é: avalie como você tem gerido aquilo que Deus está confiando nas suas mãos. Avalie. Será que nessa noite o Espírito Santo te chama e fala: cara, eu te dei muita coisa aí que não era para você. Tem gente que está esperando, a casa do Senhor está esperando. Eu tenho que ter essa consciência de pão e de semente. Quem está entendendo isso, diga amém. 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 Eu quero orar por você. Eu volto no início. Os jovens podem se cansar, os jovens podem ficar exaustos, os jovens podem cair. Só que isso não acontece quando nós buscamos o Senhor. E quando nós buscamos o Senhor, a palavra promete que nós receberemos asas como de águias. E essas asas
são essas. O que eu espero mesmo que o Espírito Santo gere um equilíbrio em você agora, para que você tenha fluidez, para que você aumente, para que você avalie: será que eu estou muito para um lado, muito para o outro? Será que eu tenho que puxar? Será que eu tenho que construir? Por que eu estou falando isso? Porque o meu desejo de verdade é que possamos não simplesmente começar bem com o Senhor, mas terminar muito bem a nossa trajetória. Quem recebe isso no seu coração, diga amém. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Pode deixar isso aqui. Eu quero te dar 1 minuto de olhos abertos, que você só busque no Espírito agora, tá? Se você flui em línguas, vai orando em línguas, mas ore em línguas, e eu quero que você leia, e deixa, se você não ora em línguas, só vai pedindo: Senhor, fale comigo. Olhe para essa tela, e eu quero que, muito mais do que uma palavra, eu quero que isso seja uma direção para a sua vida. Por isso, neste momento, eu te dou 1 minuto para você deixar o Espírito Santo te falar o que eu preciso. O que eu preciso, vamos lá. Amém. Eu quero encerrar orando por você, e eu sinto que existem pessoas que estão aqui hoje, e a imagem que eu tenho no Espírito é como se você falasse: não sei, eu entendi, eu quero, mas eu via como literalmente como se fosse fardos na sua coluna. Essa era a imagem que eu tinha. Na verdade não era nem fardo, na verdade era aquela barra, né, que você faz na academia. Era como se fosse barras e peso sendo colocado nessa barra, e você olhasse e falasse assim: eu até entendo, eu até concordo, mas eu tenho muita dificuldade em me posicionar. Eu sinto que tem pessoas que estão assim neste lugar. E quando eu orava sobre isso, eu fui levado a Isaías 10, 27, que diz assim: então recebe no seu coração isso: e acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido do seu ombro, e o seu jugo de sobre o seu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. O que nós precisamos não é de uma estratégia, não é de uma palavra legal, não é de um culto bem organizado, mas o que tira isso e te faz viver o plano do Senhor é algo chamado unção. Então eu quero fechar essa noite orando, clamando ao Senhor para que o Espírito Santo derrame sobre nós uma nova unção, uma unção fresca. Desculpa se você é comportado, mas eu não me contento com uma unção antiga. Eu sempre quero uma unção nova da parte do Senhor. Então se você deseja uma nova unção, quero te chamar a vir aqui à frente e nós vamos orar por você.
Vem, Senhor Jesus, nós oramos agora e nós clamamos por uma nova unção. Não é uma palavra, Deus, eu sei, não é um homem, não é um lugar, mas eu clamo agora por uma nova unção vindo mais, uma unção fresca, uma unção nova, uma unção que não foi experimentado ainda. Eu clamo por mais, eu clamo por mais. Vem, Espírito Santo, com uma unção que tira o peso, uma unção que despedaça a tristeza, uma unção que elimina a preocupação e a ansiedade, uma unção que alinha a nossa vida, alinha os nossos passos. Espírito Santo de Deus, vem com mais, vem com mais, vem com mais, vem com mais. Clame agora com as suas próprias palavras, clame agora por uma nova unção.